Pessoal, vamos para a criação da nossa classe que vai gerar e imprimir o relatório para a gente. Tá? Então vamos dentro do pacote Report útil. Vamos criar uma classe Java. Tá? O nome dela vai ser o Report útil. Tá? Sempre implementamos aqui o serializable. Vamos começar. Essa classe aqui vai ser bem grande. Ela vai ser grande, vai ter bastante conceitos aqui. Então, sem perder de tempo, vamos começar. Primeiro, a gente precisa de algumas variáveis pré-definidas para a gente usar durante a classe. Então, já vamos declarar aqui, ó, private static final string. Tá? Eu vou criar aqui uma variável que vai carregar o underline para a gente. O underline ele vai ser só um separador. Tá? Ah, mas aí a gente pensa assim, por que esse cara está criando uma variável para carregar o underline? Tá? Justamente porque eu vou usar o underline em vários pontos do código, em vários lugares na classe. Quando eu quiser trocar o valor do underline, eu não quero mais underline, eu quero que seja um sinalzinho de mais para separar os valores para mim. Tá? Você teria que passar um a um, ou então usar um replace, que é perigoso até, né, de você substituir tudo de uma vez com a ferramenta do Eclipse. Então, se você usar uma variável, você pode simplesmente vir aqui, trocar o valor, e não vai estragar o teu sistema. Tá? Essa que é a nossa ideia. Então, preciso aqui de outra variável também. Ó, string. Eu vou ter aqui a pasta, que é folder relatórios. Tá? Ela vai ser o barra relatórios. E o que vai ser essa pasta? Essa pasta vai ser aqui onde eu vou colocar os arquivos do iReport, do relatório. Tá? Então a gente vai criar esse pacote dentro aqui do CRC, source. Vamos criar um pacote chamado relatórios. Tá? Ele vai ficar aqui. Tá? Então aqui dentro da parte do código-fonte a gente vai colocar os arquivos que a gente vai criar com o iReport, né? O iReport 5.6. Tá? Então vamos continuando aqui. Eu vou ter aqui também um sub report underline dir, tá? Vai ser uma variável responsável por carregar o caminho dos subrelatórios. Nós vamos trabalhar também com subrelatórios em iReport, tá? Subrelatórios no iReport é um relatório dentro do outro. Normalmente, o subrelatório é usado para imprimir uma lista dentro de outro relatório. Tá? Agora que eu vou declarar a extensão de relatório que eu quero. Se eu quero ODS, né? Tem aqui ODS. Agora, para facilitar, vamos aqui no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou ter o XLS, eu vou ter o relatório em HTML, vou ter o relatório em PDF. Vamos trocar aqui XLS, HTML e por último aqui a gente vai ter extensão PDF, tá? Vamos ter aqui também o separator, tá? Vai ser igual a file.separator, tá?
que é esse separate? Separate é uma barra, tá? E o Windows se eu não me engano, é para a direita e o Linux é para esquerda, tá? Então, esse método aqui, ele traz a barra correta para a gente, né? Eu vou ter aqui também uma variável para dizer o tipo do relatório. Tá? Eu tenho a extensão do relatório e vou ter uma variável que vai ser responsável por identificar qual relatório que eu quero. Então, aqui, ó, relatório underline PDF igual a 1. Tá? Então, aqui para agilizar o nosso processo, vamos lá para o nosso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Vamos colocar aqui, se eu passar 2 como parâmetro, vai ser Excel. Né? O HTML, se eu passar 3, vai imprimir com HTML. E aqui eu tenho a planilha Open Office, se eu passar 4. Né? Tá sobrando aqui, a gente apaga. E vamos colocar aqui mais uma variável, private static final string ponto. Né? Ponto vai ser um ponto, né? Segue a mesma ideia do underline aqui, tá? Se a gente quiser trocar essa descrição em qualquer momento, a gente pode trocar sem ter nenhum impacto no sistema. Vamos ter aqui um string de content do PrimeFace, tá? Do org.primeface.model, tá? Que vai ser o quê? Vai ser o nosso arquivo de retorno, que vai ser o retorno para a web já. Então vamos ter também uma variável, string caminho arquivo relatório, tá? Então ele vai carregar o caminho do arquivo do relatório para a gente. Tá? Só lembrando, como a gente está trabalhando com Spring, vamos anotar aqui com o @componente. Continuando aqui, nós teremos também um string, um JRSport, isso aqui já é do Jasper Report, tá? Que é o framework de relatórios usado pelo iReport. Então nós vamos ter aqui o JR Exporter, tá? Cuida sempre aqui para colocar o pacote correto. Aqui você deixa só a classe. E vamos colocar o tipo arquivo exportado. Vou colocar null aqui também. Vou colocar mais uma variável, que vai ser aqui, ó, a extensão do arquivo exportado. Vou colocar vazio. E aqui nós vamos ter também o file, que vai ser o arquivo gerado, que vai ser um arquivo. Um arquivo gerado, que vai ser igual a null. Tá? E agora a gente vai iniciar o nosso método do relatório. Tá? Essa classe aqui ela vai ter apenas um método. E ele vai ser grande. Tá? Ele vai ser o responsável por fazer toda aqui a geração do relatório para a gente. Tá? Então o nome do nosso método, tá? Vou começar ele aqui. Ele vai ser público, porque vai ser acessível por outras classes. E a gente vai retornar um stream de content para o PrimeFace, né? O que é? É um tipo de dados próprio do PrimeFace, tá? Para poder retornar o download dele para a web, para você poder baixar.
Então, como a gente está trabalhando com o PrimeFace, então a gente tem que usar as classes, a estrutura do PrimeFace. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Como essa classe vai servir para todos os relatórios, a gente vai receber o quê? Uma lista genérica. A gente vai fazer uma consulta no banco de dados, vamos processar os objetos, vamos colocar numa lista de dados em Java e vamos passar para ser gerado o relatório. Então aqui a gente vai receber uma lista qualquer, que vai ser o quê? Um list data bin collection report. Tá? A gente vai ter outros parâmetros também, como um hash map. A gente pode passar parâmetros para o nosso relatório. Parâmetros, relatório. A gente vai passar também aqui o nome do relatório. Nome do relatório Jasper, que é o arquivo compilado do iReport em formato Jasper. Que daí esse método vai procurar para a gente. Nós teremos aqui o string, que é o nome do relatório de saída, nome, relatório, saída, que é o nome que a gente vai dar para o relatório de saída. Aqui vai ser o entrada e aqui vai ser o saída. Vou ter também outro parâmetro que vai ser aqui, o tipo do relatório. Tá? E vou lançar aqui a exceção para cima. Uma exception para cima. E vou iniciar aqui o método. Tá? Então, primeira coisa, vamos iniciar aqui a criação da lista de dados. Tá? Então, a gente vai receber uma lista de dados. Então, a gente tem que usar o jrbin collection data source, tá? Do Jasper. Sempre confere aqui o pacote do Jasper. A gente não vai fazer o relatório executar um SQL no banco de dados igual vocês veem por aí, porque tem baixa performance. Tá? Como eu gosto de trabalhar sempre com as melhores métricas, tá? Então a gente vai passar uma lista pronta já para o nosso relatório. Tá? A gente inicia um novo objeto e a gente passa a lista de dados que recebeu como parâmetro. Tá? Vou colocar aqui a documentação. Ó. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente procurar o relatório. Então, como a gente está trabalhando com PrimeFaces e com iReport, tá? A gente tem que procurar aqui agora o caminho da nossa aplicação. Tem que pegar aqui o contexto. Faces context.get corrente instance, tá? Aqui o context, a gente dá um response complete aqui, tá? Para dizer que a nossa resposta vai ser completada. Aqui a gente vai pegar um servlet context. A gente tem que pegar o caminho do nosso relatório e da aplicação, tá? Então aqui a gente tem o caminho do relatório, vai ser igual aqui, ó, servlet context.get realpath, passando o quê? O nosso folder relatórios, aquela clássica, aquela variável que a gente tinha criado lá em cima.
Tá vendo? Aí aqui a gente tem o caminho da nossa pasta de relatórios. Tá? Vou colocar a documentação aqui. Então a gente tem o caminho, a gente descobriu qual que é o caminho que a gente tem que carregar até chegar aqui nessa pasta de relatórios. Tá? Agora a gente tem que carregar o quê? O arquivo também. A gente vai criar um new file. Vamos passar o quê? Caminho do relatório. Caminho do relatório mais o quê? O separador, né? Mais o nome do relatório Jasper, que foi passado como parâmetro, mais o quê? Um ponto, mais a extensão Jasper. Tá? O que acontece? A nossa aplicação vai ter que carregar, ele está montando todo o caminho completo dentro do servidor até essa pasta de relatórios. Tá? Então ficaria, por exemplo, C2 pontos barra, né? Relatório de bairro ponto Jasper. Né? Ficaria mais ou menos assim, ó. C2 pontos barra o bairro ponto o Jasper, né? Então ele iria procurar um caminho mais ou menos dessa forma. É lógico, né, que tem o caminho da aplicação também, né? Então seria, por exemplo, aplicação, aí barra, tem a nossa pasta de relatórios, aí o Jasper dentro dele, tá? Isso aqui seria um exemplo, tá? Vou colocar aqui exemplo do que essa linha está fazendo para a gente. Aqui a gente tem um detalhe bem importante, que quando a gente está executando a nossa aplicação pelo Eclipse, ele identifica um caminho. E quando a gente gera o OR da nossa aplicação, que a gente vem aqui na nossa aplicação e gera um OR, tá? Para a gente implantar no servidor, o caminho de relatório é outro, tá? O que torna, assim, às vezes, uma bagunça. Então, para contornar essa situação, para funcionar das duas formas, rodando a nossa aplicação pelo Eclipse, ou então rodando por fora do Eclipse, né, gerando a versão de implantação e colocando dentro do servidor, uma simples verificação aqui já resolve o nosso problema. Tá? A gente vai verificar se o nosso caminho do relatório for igual a null, tá? Ou colocar aqui entre colchetes, ou o nosso caminho do relatório é diferente de null, né? Só que vazio, tá? Ou se o nosso file.existe, vamos negar se o nosso arquivo não existir. Então, assim, se o caminho do nosso relatório não foi encontrado, ou então o arquivo não existir, a gente tem que pegar da outra forma o nosso caminho, tá? Então, o caminho do relatório vai ser igual a tis.getClass.getResource. Aqui a gente vai pegar novamente aqui o nosso folder relatório, .getPath, tá? Aqui ele retorna o caminho rodando dentro do servidor, tá? Fora do Eclipse. Vamos colocar aqui o nosso separator, nesse caso ele vai ser vazio, tá?
Então, continuando aqui. Aqui a gente pode especificar uma imagem para o relatório. Não sei se vocês viram. Eu vou pegar aqui o meu relatório. Vou pegar ele aqui. Ele foi parar dentro do Downloads aqui. Foi o relatório. Cadê? Cadê meu relatório? Aqui, ó. Tá? A gente pode pôr uma imagem igual a essa dentro do nosso relatório. A gente pode dizer que imagem é essa. Então a gente pode passar por parâmetro. Tá? Então eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso aqui. Vou colocar a documentação primeiro. Nós vamos pegar o quê? Os nossos parâmetros do relatório que foram passados, né? E a gente vai colocar o quê? Dentro do relatório a gente vai criar um parâmetro chamado report parameter underline image. Se a gente tiver esse parâmetro dentro do relatório, a gente consegue captar uma imagem. A gente passa aqui o caminho do relatório. Tá? Próximo passo é a gente gerar novamente o caminho até o nosso relatório Jasper. Tá? Por quê? De acordo com a condição aqui, tá? Se ela passar por fora, vai ser um tipo de um caminho. Se ele passar por dentro, ele vai gerar outro caminho. Independente disso, a gente tem que ter um código Java que gere o caminho correto para os dois. Então vamos colocar aqui, ó, caminho completo até o relatório compilado indicado. Vamos pegar o nosso caminho do relatório, mais o nosso separator, mais o nome do nosso relatório Jasper, mais o nosso ponto, mais o nosso Jasper. Tá? Agora a gente tem que fazer o carregamento do relatório. Agora a gente vai começar a partir para as partes do Jasper mesmo. Então, ó, faz tá? Então a gente tem que pegar uma parte do Jasper, que é o Jasper Report, o relatório Jasper, tá? A gente vai pegar o jrloader.load object from file. Então ele vai carregar o objeto do relatório Jasper e esse objeto ele vai ser criado a partir do nosso arquivo que a gente encontrou aqui, né, na nossa variável e gerou o relatório. Tá? E agora, se a gente tiver um subrelatório, a gente tem que trabalhar com ele também, que é um relatório dentro do outro. Então, nós temos a nossa variável. Acho que eu esqueci de criar essa variável. Vamos ver. Eu esqueci de criar uma variável aqui.
que é o caminho vai ser igual ao caminho do relatório mais o separador, que vai ser a barra. E aqui daí o nossos parâmetros do relatório, que vai ser o subReportDir. A gente vai passar o parâmetro para ele, que daí ele vai saber carregar o subrelatório. Tá? Agora a gente vai carregar todo o nosso arquivo do relatório para a memória. Então a gente vai pegar aqui um Jasper Print, que é usado para imprimir o nosso relatório. Tá? Então aqui, imprimir, quando se fala imprimir, tá? Se fala assim, criar o relatório, fazer a montagem. Então a gente vai passar aqui o nosso relatório Jasper, os nossos parâmetros e a nossa lista de objetos. Tá? Então a gente está passando o nosso relatório compilado, todos os parâmetros e a lista de dados. Daí o relatório ele vai fazer a montagem. Aqui a gente tem que definir agora qual que é o formato que ele vai ser exportado, né? Se é em PDF, se é em Excel e assim por diante. Então a gente vai trabalhar aqui, em vez de ficar fazendo condições, vamos trabalhar aqui com o switch, né? Então a gente vai trabalhar aqui vai receber o tipo do relatório, tá? Dá para a gente trabalhar aqui com o report útil, vamos ver. A gente já tem as variáveis, né? A gente pode pegar aqui a variável, ó, relatório PDF. Se for relatório PDF, tá? Ele vai pegar o tipo do relatório exportado, vai criar o quê? Um JR PDF Exporter. Vou criar um objeto, né? Então a gente tem que criar um objeto de exportação. Vamos colocar aqui a extensão do arquivo. Vai ser igual aqui, extensão PDF. Tá? E por default aqui, vai ser o PDF. Então a gente pode definir aqui o default. Se não for nenhum, se a gente passar um valor errado, vai ser sempre PDF. Tá? Vamos ver o que está de errado aqui. Beleza? E aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa, né? Dá pra gente pegar o quê? Agilizar o nosso processo. E qual que é o segundo aqui? HTML. Então, se o relatório aqui a gente passar código 1, vai ser PDF. Código 3 vai ser HTML. Então, a gente tem que mudar aqui também para um objeto HTML. HTML Exporter. Tá? E depois é a mesma coisa, a gente vai ter o que? XLS e o ODS. Aqui o
XLS. No caso aqui é o Excel. Extensão XLS. E aqui vai ser o XLS. E por último, vamos ter o que? A planilha, né? Do OpenOffice. Planilha do OpenOffice. O formato dele é ODS. E o objeto usado é o ODT. Tá? Deixa eu conferir aqui os pacotes, todos os imports. Porque se a gente fizer os imports errado, nossa aplicação não funciona. A gente vai trabalhar com a classe errada, daí não vai funcionar. Então, beleza. Descobriu em qual formato tem que ser gerado. Agora a gente tem que montar o nosso nome do relatório de saída. A gente vai concatenar aqui. A gente já passou o nome dele por parâmetro, a gente vai concatenar aqui com um underline, mas agora a gente vai usar aquele date util lá que a gente fez, ó. Tá, para retornar. Aí a gente vai ser a data concatenada junto com o underline, mais o nome do relatório que a gente passou. Daí, quando fizer o download do nosso relatório, vai ficar assim, ó, report bairro, underline, a data. É para isso que a gente criou essa linha aqui e criou aqueles métodos de data. O que a gente tem que descobrir o caminho do relatório que ele foi exportado. Então, o caminho do arquivo relatório vai ser igual ao caminho do relatório, mais o separator, que vai ser a barra, mais o nome do relatório de saída, mais o ponto, mais a extensão do arquivo, se é PDF, se é um XLS, e assim por diante. Tá? Agora a gente tem tudo em memória. Tá? Só que a gente tem que ter o arquivo criado agora. A gente está com as coisas tudo em memória. Então vamos criar aqui novo, cria novo, file exportado. Aqui nós vamos ter aqui o nosso arquivo gerado, que vai ser igual a new file, o caminho do arquivo relatório. Opa. Tá? Que é o PDF que foi gerado, né? E vamos preparar agora a nossa impressão. Preparar a impressão. Vai ser o quê? Aquele JR Export, né? Vamos setar set parameter. A gente vai setar um parâmetro para ele, que vai ser o JR Exporter Parameter. Exporter Parameter ponto Jasper print, e vamos passar aquela impressora Jasper que a gente criou lá em cima. Deixa eu abrir mais a tela aqui para ficar melhor. Então a gente passou a nossa impressora, tá? A nossa impressora possui todos os dados, como parâmetros, o próprio relatório e a lista de dados, uma lista de bairros, por exemplo, né? Poderia ser. E agora a gente tem que passar também o nome do arquivo a ser exportado.
O pessoal que criou esse Jasper, né, eles poderiam ter simplificado um pouquinho mais, na verdade. Então nós vamos passar um outro parâmetro agora, vai ser parecido com a linha aqui de cima. Vamos passar um outro parâmetro que é o quê? O output file, que é o arquivo de saída. Qual que é o arquivo de saída? É o nosso arquivo gerado. Tá? E aqui a gente vai executar a exportação. Executa a exportação. Vai ser o quê? Vai ser o próprio objeto export report, tá? Ele executa a exportação. Aqui no arquivo gerado, ó, ponto delete on exit. O que que faz? Quando esse arquivo nosso ele for gerado e feito download lá na nossa aplicação, ele vai ser deletado do servidor, para não ficar consumindo recurso do servidor. Então, estamos quase finalizando aqui já. Agora a gente tem que criar o nosso relatório, tem que transformar em um tipo de dado para ser feito o download pelo PrimeFace. Tá? Então a gente vai trabalhar o quê? Com o input stream, conteúdo do relatório, igual ao new file input stream, que é o nosso arquivo gerado. Agora a gente tem um método final aqui que vai fazer o retorno para a aplicação. Arquivo retorno igual ao new default string content. A gente vai passar o quê? Conteúdo aqui do relatório. A gente vai passar um application barra, que vai ser aqui o cabeçalho, extensão do arquivo gerado, extensão do arquivo exportado. A gente vai ter também aqui vírgula, nome do relatório de saída completo, né? Ponto mais extensão do arquivo exportado. E por último, para finalizar, a gente dá o retorno para a aplicação do arquivo que foi gerado. Tá? Pronto. É realmente complicado trabalhar com relatório. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira aplicação com relatório, quando eu fui fazer meu primeiro relatório na minha vida, eu apanhei durante dias e dias e dias. Tá? Relatório realmente ele é complicado. Tá? Então, está finalizado. Essa vai ser a nossa classe utilizada por gerar os relatórios. Né? É claro que a gente tem que fazer a parte ainda de passar a lista de dados e assim por diante, mas está feita já a parte principal responsável por gerar os nossos relatórios. Tá? Então vamos lá, pessoal, vamos partir para a próxima aula.